Olá pessoal, Shalom a todos, graça e paz. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Jovens e Teologia. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva, compartilhe este vídeo, curte, comenta, para trazermos mais reviews de obras teológicas para vocês aqui no YouTube. Hoje, o review é dessa obra aqui, pessoal, que já indiquei no Shorts há algum tempo atrás. Introdução à Teologia da História, escrita por Gunaberg de Andrade, da editora CPAD. Uma obra, pessoal, muito boa, interessantíssima e que no Brasil temos poucos materiais sobre este assunto em específico. Vamos olhar aqui, ó. Quem é este autor? Gunaberg de Andrade é professor da FAETAD de São Paulo e do Instituto Bíblico de Paulínia, coautor de literatura cristã, teologia e ciência, também pela mesma faculdade, é apologista, é autor de Apologética 2, nascido na cidade de Diadema, São Paulo. Gunnar, sua esposa Ana Lúcia e o filho Estevão moram em Paulínia e servem ao Senhor na Assembleia de Deus daquela cidade. Então, já podemos ver que o autor ele é brasileiro, ok, pessoal? Olha aqui, ó. Será que o diálogo travado em tom de confronto entre a história e a teologia está correto? Esta obra não tem por finalidade coletar os dados científicos que provem estar correta a Bíblia. Afinal, a palavra de Deus não é um livro de ciências. Essa informação é muito importante, pessoal. A palavra de Deus, ela não é um livro de ciência, ok? Também não tem por objetivo preceituar se é correta ou não a forma como são tratados os debates epistemológicos sobre a história. Tomando como ponto de partida a questão o que é história, o autor expõe de forma bastante simples, porém pertinente, o quanto pode ser prejudicial ao cristão apressar-se em classificar como imprestáveis todas as considerações e conclusões a que chega a teoria secular da história. Ao longo da leitura desta obra, você perceberá que a ciência tem os seus proveitos, mas todo o conhecimento científico produzido distante de Deus conduz o ser humano para mais longe do seu Criador. Incrível, né, pessoal? Só aqui, pela contracapa, já podemos ver que é um livro interessantíssimo. Essa frase me chamou muito a atenção e provavelmente a sua. Ao longo da leitura desta obra, você perceberá que a ciência tem os seus proveitos, mas todo o conhecimento científico produzido distante de Deus conduz o ser humano para mais longe do seu Criador. Vamos lá, pessoal? Vamos olhar essa literatura por dentro agora. Vamos ver quantas páginas ela possui. Ok? Já li essa obra aqui, é incrível, tá? Ela possui 126 páginas. Olha aí, pessoal. 126 páginas. As referências bibliográficas que o autor utilizou. Olha aí. E vamos para o nosso sumário. Olha aqui a capa, tá? Impressão, é a quarta impressão desta obra. Temos o sumário. Olha o sumário, pessoal. O que é história? Considerações sobre o tempo. Os fundamentos da teologia da história. Considerações sobre a teologia da história. A historiografia bíblica. Os fundamentos da teologia da história. E vamos ler esta parte aqui, pessoal. Uma pequena porção. Daniel, uma teologia da história. A antecipação historiográfica de Daniel, a história segundo Daniel, e temos aqui também a história segundo a Bíblia, o início da história, o fim da história. Nós temos uma breve introdução do autor, olha aqui. Olha, pessoal, vamos ler um pouquinho dessa introdução. As páginas que compõem este volume prestam-se a abrigar considerações quanto à luta comum e diária, em que são precedidas a Bíblia e o testemunho histórico por teólogos, pensadores e leigos que se alimentam da polêmica, vivem de disputas e desejam as
fregas ideológicas. Mas será que o diálogo travado em tom de confronto entre a história e a teologia está correto? Essa abordagem do autor é interessantíssima, pessoal. Será que a história e a teologia elas têm esse confronto? Neste livro, exponham de forma bastante simples, mas pertinente, o quanto pode ser prejudicial ao cristão apressar-se em classificar como imprestáveis todas as considerações e conclusões a que chega a teoria secular da história. Ainda que me mantenha irredutível quanto aos perigos e armadilhas que essa mesma teoria reserva aos que a perseguem, como parâmetro acadêmico para seus exercícios teológicos. Admito que a ciência tem os seus proveitos, e não são poucos, nem desprezíveis, mas todo conhecimento científico produzido distante de Deus conduz o ser humano para mais longe do seu Criador. Então, além do autor ele reconhecer a importância da ciência e que ela tem sim os seus proveitos para o estudo bíblico, ele diz que não são poucos e nem desprezíveis. Então, ele alimenta a ideia sim de que a ciência é muito importante para os estudos teológicos e acadêmicos relacionados às escrituras. Porém, todo o conhecimento científico ele deve estar amparado junto de Deus, senão este conhecimento científico só irá afastar mais o ser humano do seu Criador. Cada uma das unidades desta obra promove o diálogo entre a teologia ortodoxa e a teoria da história. Estas falas são compostas com os recursos lógicos do labor filosófico, pois assim o homem acostumou-se a organizar o pensamento com método, lógica e ordem. Porém, são construídas por uma mente que se recusa a conformar com este mundo, mas se transforma pela renovação do vosso entendimento. A conclusão a que se chega ao fim deste capítulo é que a teologia da história, fundamentada na Bíblia, serve aos homens como recurso para que entendam os desígnios do Deus que controla o tempo, posto que é seu Criador. Olha só, pessoal, que coisa magnífica. Logo aqui, na introdução. Olha o que o autor nos faz refletir. A conclusão a que se chega ao fim destes capítulos é que a teologia da história, ela fundamentada na Bíblia ela serve aos homens como recurso para que entendam os desígnios de Deus, que controla o tempo, posto que ele, Deus, é o Criador do tempo. Entender a teologia da história é entender os desígnios de Deus e saber que este Deus ao qual servimos, ele mesmo é o Criador do tempo. Por isso que ele manda em todas as coisas. Glória a Deus por isso. Olha, pessoal, temos aqui outros pontos também bem interessantes, porém, eu gostaria de abordar a parte de número 2, tá? Olha aqui, os fundamentos da teologia da história. Essa parte é muito interessante. Iremos ler um trecho. Você pode pausar o vídeo enquanto isso, olha. Vou passando aqui, se você quiser ler mais alguma coisa, tá bom? Olha, você pode pausar, fique à vontade. Vamos lá. As disciplinas auxiliares à teologia da história. Sim, a teologia da história, assim como as diversas outras teologias, ela tem suas disciplinas auxiliares. Quais são elas? A primeira é a hermenêutica. Esta é a arte de interpretar. Inclusive, você que é novo aqui no canal, está vindo por intermédio deste vídeo, eu tenho aqui um review de uma obra bem interessante do doutor Esdras Costas Bento sobre hermenêutica fácil e descomplicada. Provavelmente você irá gostar desta obra e eu lhe indico. Esta é a arte de interpretar, a hermenêutica. Comumente, esta ciência é relacionada à interpretação dos textos bíblicos, embora seja aplicável também aos tratados de filosofia ou direito, além de outras. Uma vez que a ciência hermenêutica propõe-se à compreensão das sagradas escrituras, o que se pode rapidamente perceber é que a hermenêutica ela auxilia a teologia da história, bem como é por ela ajudada. Todas as vezes que o estudioso da teologia da história lança a mão dos recursos exegéticos, ele procura nessa ciência bíblica os seguintes recursos, especificamente pano de fundo histórico, diferenças culturais
e temas relativos a estes, como a condensação profética e a interpretação bíblica. Então, pessoal, para termos uma boa teologia da história, precisamos entender o pano de fundo histórico, a condensação profética, as diferenças culturais e a interpretação literal. E tudo isso nós iremos fazer por intermédio da hermenêutica. A hermenêutica é uma ferramenta essencial para entendermos a teologia da história. Irei ler apenas esse pano de fundo aqui, ó. Você pode pausar e ler isso aqui tudo, ó. Tá? Irei ler apenas o pano de fundo para entendermos. Olha aqui, ó, o pano de fundo histórico. O contexto histórico notável sobre a composição de cada livro tem muito a contribuir para o modo como a teologia da história pode comentar a historiografia bíblica e, por conseguinte, a história dos homens. Gosto muito do exemplo proposto por Champlin. Quando o Apocalipse fala sobre Roma, indica Roma do tempo do paganismo e não a Igreja Católica Romana e nem os protestares cismáticos. É um erro modernizar o que os profetas disseram. Isso não significa que eles não falaram sobre coisas do fim de nossa dispensação, mas significa que muitas de suas predições diziam respeito à sua própria época a curto prazo e não a longo prazo. Tal observação pela hermenêutica é muito importante para que os teólogos da história não cometam imprecisões em seus comentários, antecipando fatos que não correspondem ao tempo profético revelado por Deus. É importante reconhecer que, em não raras ocasiões, o profeta contemplava eventos futuros por meio da condensação profética. Ele mirava ocorrências vindouras, mas todas se encontravam aglomeradas na profecia. Contudo, seus cumprimentos distavam até milhares de anos entre si. É como olhar para uma serra muito longínqua. Quem a contempla de muito longe não percebe que entre as montanhas há muitos vales, notados somente pelos que se encontram mais perto dela. Pessoal, explicação incrível do autor Munaberg de Andrade. Aqui, principalmente, esse ponto e o exemplo que ele deu aqui, entendendo que todo o livro ele tem a sua teologia da história por trás dele, como ele usou o exemplo de Champlin, falando do Apocalipse, que quando o livro do Apocalipse fala sobre Roma, indica a Roma do tempo do paganismo, não a Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Aí ele diz, é um erro modernizar o que os profetas disseram. Às vezes nós queremos ferir o pano de fundo histórico e trazendo diretamente do texto para o nosso dia de hoje. Mas temos que entender o que os autores bíblicos escreveram, em qual período e o que estava acontecendo. E para isso temos bons materiais no mercado. Pessoal, Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo aqui hoje, review sobre introdução à teologia da história. Deus abençoe. E este material aqui, ele é bem barato, pessoal. Não custa mais de R$20. Eu paguei bem barato na época. Deus abençoe a todos e shalom e lehitraot. Até logo!